Fala galera, Tecla Pinheiro aqui e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é desenhar na rua e o que é desenhar certo, digamos assim, enquanto vocês veem eu desenhando na rua, desenhando bem errado inclusive, mas a graça é justamente essa e a gente vai conversar sobre isso hoje, como que para desenhar na rua, para desenhar por observação, você não precisa necessariamente desenhar certo, desenhar bem, porque desenhar bem depende muito mais de você compor o seu desenho, de você entender como o desenho funciona, do que você de fato representar perfeitamente o que está sendo visto. Antes de começar o papo, redes sociais, me sigam lá, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho, eu estou no TikTok também fazendo vídeo por lá, tá bem legal, inclusive vão ter cortes desse vídeo lá no TikTok, aproveitem. Mas vamos lá, gente, eu sou um cara que costumo desenhar bastante na rua. Eu faço parte de um projeto, um coletivo mundial, digamos assim, chamado Urban Sketchers, que é basicamente pessoas que vão pra rua desenhar a cidade. O que é muito legal, é um exercício interessante, é divertido, tem comunidades em várias cidades, então eu hoje em dia moro em Campos e tenho um grupo de Urban Sketchers de Campos, onde eu fiz amizades, mas várias cidades no Brasil também tem encontros regionais, encontros nacionais e encontros até mundiais, de vez em quando, pré-pandemia pelo menos. E o legal desses encontros e dessa prática de desenhar na rua é que você acaba se colocando numa posição em que você não tem muito como desenhar bem, porque você está desenhando numa praça, está desenhando em pé, está desenhando no sol, na chuva, no frio, no calor, e é muito mais sobre o ato de desenhar do que necessariamente sobre desenhar bem, o desenhar certo. E isso como exercício de desenho é muito importante porque a gente entende que o ato de desenhar, o ato de praticar é muito mais importante do que o resultado final e também aprende que um bom desenho não precisa ser necessariamente preciso, ele pode ser mais solto, ele pode ser mais ágil e desenhar na rua desse formato, né, nesse esquema um pouquinho menos compromissado com a verossimilhança, traz esse tipo de reflexão e traz esse tipo de exercício para quem participa dele. Então eu recomendo fortemente que todos vocês experimentem algum dia, mesmo que não tenha um grupo de Urban Sketch na cidade de vocês, irem desenhar na rua, vá para uma praça, num churrasco de família, fica lá com um caderninho desenhando, mas desenhando as coisas, desenhando o que você está vendo. É diferente de você ir para o churrasco de família e centro social e desenhar um dragão. Não, vai desenhar o churrasco, a sua família, as pessoas, desenha o que você está vendo. Mas é muito comum a gente ver as pessoas que estão começando nessa prática de urban sketching de não ficar tão bom o desenho, né? Porque eles tentam representar muito fielmente o que está acontecendo, muito certinho, né, o que eles estão vendo. E não é sobre isso, gente, porque, de novo, se é para você fazer um desenho de observação preciso, onde você está olhando cada luz e cada sombra e cada pedaço do objeto, você vai fazer isso num estúdio, você vai fazer isso com cavalete, vai fazer isso num ambiente confortável. O objetivo do desenho na rua é justamente você sair da zona de conforto, desenhar fora dos seus grilhões, assim, fora do que se espera, e a sua arte vai ser diferente, vai ser mais solta, e isso é bom, porque você quer, no fim das contas, ter um desenho que seja legal. Se esse desenho que você vai fazer no final das contas, ele não vai ser tão preciso, mas ele tem que ser legal, porque todo mundo quer ter um bom desenho no final, você vai acabar desenvolvendo técnicas, vai acabar criando soluções gráficas para ter um desenho bonito, um desenho agradável de olhar, que as pessoas gostem de ver, e que é mais rápido de fazer e que é mais simples de fazer. Você acaba criando atalhos para o seu processo de desenho naturalmente, pelo simples fato de estar desenhando numa situação adversa. Então é muito legal como prática, eu recomendo fortemente fazer isso e você não precisa se preocupar com uma coisa que eu vejo muita gente se preocupando e continua naquele lance que eu falei sobre ficar ruim quando está começando, que é as pessoas que vão ver esse desenho depois, que vão acompanhar o seu caderno, vão ver você desenhando, não vão lembrar do que estava lá na hora e muito menos vão saber como era que você estava vendo, porque ninguém está no seu lugar. O desenho de observação assim na rua, ele é muito específico, porque só você está nessa posição nesse momento. Então se preocupa muito menos com fazer o ângulo certinho de cada coisa, ou a posição exata de cada janela, ou a distância correta entre as árvores, e pensa mais em representar a composição. Eu daquele lugar ali que eu estou sentado, ou que eu estou em pé, olhando para o meu objeto de estudo, que pode ser um prédio, pode ser pessoas, pode ser uma praça, o que eu sinto? O que aquilo ali me passa? Como que eu posso representar nesse desenho essa sensação, essa vibe que eu estou sentindo ali, entendeu? Muitos urban sketchers, eu me incluo nessa também, gostam de falar que a gente tende a desenhar verbos. A gente desenha o ato de alguma coisa acontecer, a gente desenha o caminhar, a gente desenha o esperar ou esse tipo de coisa, porque não é sobre o objeto, é sobre o que ele está fazendo e o contexto que ele está inserido. Então pensem nisso na hora de desenhar, gente, desenhar na rua pelo menos, porque você vai
ficar um pouquinho mais relaxado, um pouquinho mais solto no seu desenho, isso vai ser importante até para o seu desenho profissional mesmo, porque é claro que a gente sabe que para trabalhar na indústria, né, trabalhando com ilustração, trabalhando com quadrinhos, você raramente vai conseguir fazer um quadrinho ou uma ilustração profissional nesse estilo, porque ele não é muito comercial, ele não é muito utilizado, as pessoas não costumam contratar para você fazer esse tipo de serviço. Apesar de que meu último livro, Rua, que está aí na tela também, eu botei para vocês verem, ele é num desenho meio urban sketching, ele foi feito bem inspirado na técnica de desenho de urban sketching, mas é um caso à parte, é um desenho super legal, é um quadrinho super interessante que está em campanha no Catarse. Quem quiser conhecer o projeto, clica lá, o link está na descrição. Mas então, é um projeto que é uma exceção à regra, assim, porque geralmente não é o tipo de arte que funciona muito bem para campanhas publicitárias, que funciona bem para ilustração de jogos, ou de séries, ou de livros, e para quadrinho também é difícil de fazer ele ser consistente, porque é um desenho muito solto. Não é impossível, mas é mais raro. Mas independente disso, você fazer esse treino, esse exercício, desenhar na rua e se preocupar em praticar dessa forma, vai melhorar o seu desenho técnico, o seu desenho profissional também, porque você tem que fazer a prática correta, a prática anatômica, a prática acadêmica, digamos assim, para ter um desenho correto e anatômico direitinho, mas também é importante soltar a mão e ser criativo e olhar para o seu objeto de estudo, olhar para o que você quer desenhar e pensar em formas inusitadas, criativas, simples, sintéticas de representar o que você quer. Então esse tipo de desenho é bom como exercício mesmo, gente. Mesmo que você não use o resultado direto dele para o seu trabalho, para ganhar dinheiro com isso, você vai usar o resultado indireto, porque o fato de ter feito esse desenho vai te dar prática, vai te dar técnica, vai te dar agilidade para fazer os seus desenhos profissionais de forma mais eficiente. Então recomendo fortemente vocês tentarem fazer isso, é muito bom para qualquer desenhista, qualquer desenhista. Vale você ser ilustrador, arte conceitual, quadrinista, não interessa, todos eles são legais de exercitar esse tipo. Até arquitetos, inclusive, é muito comum que as pessoas que fazem parte dos grupos de Urban Sketchers sejam arquitetos, porque é muito um desenho de arquiteto para você pensar o espaço, olhar para ele e entender o que eu quero passar aqui, o que eu quero sentir com esse espaço, o que eu quero trazer de ambientação, de ambiência, de sensação com esse espaço. É muito comum também as pessoas ficarem com medo de desenhar assim, direto na caneta, mais rabiscado, mais solto, porque pode ficar feio o desenho e o seu caderno vai ficar feio, não vai ser legal de mostrar para as pessoas. Mas, gente, o caderno de aquarela, o caderno de urban sketching, o caderno que você leva para a rua, ele não é um caderno portfólio, ele é um caderno de exercício. O que eu estou falando para vocês fazerem aqui é um exercício. Então não se preocupem com como vai ficar no final das contas, porque não é sobre isso, é sobre você praticar e melhorar sua técnica. E eu vou te falar, a hora que você perde esse medo, a hora que você não se preocupa mais tanto com isso, o seu desenho vai ficar bonito mesmo assim, porque o desenho solto, o desenho que não é tão preocupado em ser preciso, ele também tem sua beleza, ele é bonito. As pessoas gostam de ver esse tipo de coisa, até porque elas vão reconhecer ambientes, pessoas e lugares que elas conhecem, o que é super legal para quem está assistindo, para quem está acompanhando, para quem está apreciando a sua arte. Então se preocupa menos em fazer ele preciso, se preocupa menos em acertar, se preocupa mais em se divertir, soltar a mão e, mais importante que tudo isso, entender o espaço a ser desenhado, entender o objeto que está sendo desenhado e como que ele vai ficar bom na página, bonito, bem organizado, não necessariamente correto, porque ele ficar bem bonito, ele ficar organizado, ficar composicionalmente funcionando na página é diferente dele estar preciso. Você pode errar até o número de janelas, errar a altura da porta, não tem problema, desde que ele fique harmônico, fique coeso e seja bom de aproveitar depois. Tá bom, gente? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais todas, sigam o canal, me sigam também no Twitter, eu falo muita coisa no Twitter, muita besteira por lá, mas especialmente deem uma olhada no projeto do Catarse. Eu tenho um livro nesse tipo de arte que está muito legal e vai sair esse ano, no final do ano, em dezembro. Entrem lá, tá bom? E não se esqueçam que a Guará tem um canal no Discord. Entrem lá e a gente pode debater sobre esses assuntos todos, conversar sobre quadrinhos, sobre desenho, sobre técnicas, lá com artistas profissionais. Entra lá, é de graça, só entra lá e conversar com a gente. É isso, gente. Aquele abraço e até a próxima. Fiquem com o meu fim de desenho aí e com o meu gatinho brincando com meus livros. Valeu!